Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Mais uma vez com vocês aqui para darmos a continuação ao nosso estudo bíblico aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho dito para as pessoas que o livro de Atos, ele representa o início da igreja do nosso Senhor Jesus. E é muito importante que a gente tenha o conhecimento desse livro, porque nele a gente aprende a importância, de termos o Espírito Santo e aquilo que os primeiros cristãos, eles viveram e sobreviveram para fundar a igreja do Senhor. E aqui hoje nós vamos aprender sobre a conversão de Saulo, que é o capítulo 9. Ontem falamos a respeito da perseguição que houve na igreja, e esse Saulo era um daqueles que perseguiam os cristãos com cartas dos sacerdotes, ao ponto de tirarem eles das suas próprias casas e levá-los à prisão. Vamos aqui entender agora. Se você tem aí Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns destes caminho, que quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Olha que legal, pessoal. Você veja que Deus é que escolhe. Não foi nenhum homem que escolheu a Saulo. E eu acredito também que não foi nenhum homem que tenha escolhido a senhora, ou o senhor que tem participado conosco, que aceitou a fé em Cristo. Só que aqui a gente vê
de uma forma clara, que ele estava sendo escolhido para uma missão. E essa missão era falar do Senhor Jesus. Então a gente entende que cada um de nós, quando fomos escolhidos, também fomos escolhidos para falar do Senhor Jesus. Por isso que quando a pessoa ela aceita o Senhor Jesus na sua vida, ela não deve, de se limitar em apenas dizer eu sou cristã, mas agora passar esse amor de Deus que ela tem conhecido para aqueles que não o conhecem ainda. Você vê que mesmo Ananias, sabendo que Saulo era uma pessoa perversa, que perseguia os cristãos, quando Deus falou com ele, ele não deixou de fazer o que Deus lhe ordenou. E nós não podemos, de deixar de servir aquele a qual nos escolheu, pessoal. Porque se Deus nos escolheu, é para proclamar o seu nome e mostrar para esse mundo que ele é Deus. E Saulo aqui havia sido escolhido como Ananias e como qualquer um de nós que Deus tem chamado. Então você deve de estar sempre pronto, colocando sempre a sua vida diante de Deus, pessoal. Porque eu tenho a certeza, como eu já falei aqui em outro capítulo anterior, Deus quer lhe usar de alguma maneira, seja no grupo da igreja, seja para trabalhar com os adolescentes, seja muitas das vezes para ajudar no grupo da evangelização, no grupo da visita, mas algo Deus quer fazer através da sua vida, nem que seja para que você use o seu celular, mandando uma palavra, uma mensagem para uma pessoa que está desviada, mas todos aqueles que são escolhidos de Deus, você vê que eles tiveram a incumbência de levar agora a palavra desse Deus. E aqui o Senhor fala claramente para Ananias: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve de padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como quem umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Olha só o interessante, né? Saulo, ele era um judeu, né? Que ele perseguia os cristãos, pegava cartas em contra dos cristãos, ele trabalhava fortemente em contra de Deus. Mas porque ele não tinha o entendimento da vontade de Deus, do que realmente quem era Deus. E quantas não são as pessoas que ainda servem a deuses, a coisas, a pessoas, mas elas fazem isso numa ignorância, porque elas ainda não tiveram a revelação do verdadeiro Deus em suas vidas. E o engraçado, ou o gracioso, não sei aqui como dizer, é que logo que isso acontece, olha só o que diz o texto sagrado. Atos 9, versículo 20, diz assim: Saulo prega em Damasco. E logo, escute bem, pessoal, e logo, ele não demorou. Tem gente que quando era do mundo, para fazer as coisas do mundo, era uma beleza. Se era para o baile, se era para as festas, se era para as carnalidades, diversões, era rápido.
E depois que ela diz estar convertida, batizada, porque Saulo também aqui se batizou. Para as coisas de Deus, às vezes acaba sendo uma amarração. E olha o exemplo de Saulo. E logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui? Para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto, pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então a gente viu aqui a parte da conversão de Saulo até o versículo 30 e como ele começou a testemunhar também da pessoa do nosso Senhor Jesus. E como eu expliquei antes, é isso que devemos de fazer. E as pessoas ficavam abismadas, porque em Jerusalém ele perseguiu a muitos. E aqueles que antes o tinham visto perseguindo os cristãos, e agora falando desse Jesus também, diziam: vamos matá-lo. Mas você sabe que quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, nada vai acontecer que não seja da permissão de Deus. E Deus não tinha permitido até então que isso viesse a acontecer. Aí no versículo 31, dando continuação, fala assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha que legal, gente. A igreja, ela andava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Você sabe que é o Espírito Santo que nos consola, que nos dá força. E para viver aquilo que aqueles primeiros cristãos viveram ali, só tendo o Espírito Santo. Porque jamais na força do seu próprio braço, na sua condição humana, eles poderiam enfrentar tamanhas perseguições. Nós sabemos que haviam cristãos que eram lançados em covas de leões, serviam até de atrações para poder serem mortos. E eles enfrentaram tudo sem negar a fé. Mas por quê? Aí entra o que falamos desde o início do nosso estudo, a importância de ter o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá a força, a condição para vencermos todas as adversidades. E Ele é que nos guia. Aí no versículo 33 fala: e aconteceu que, passando por Pedro,
E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Eu costumo sempre fazer uma pregação sobre essa parte aqui de Pedro, do levantamento a esse irmão Enéas. Por quê, pessoal? Você veja que Pedro estava cheio do Espírito. E eu não posso dizer que esse irmão Enéas não tinha o Espírito Santo, mas ele estava como acomodado com aquilo que estava passando, até mesmo aceitando a doença que ele tinha. E Pedro, visitando os irmãos, vendo aquele homem de cama, enfermo há 8 anos, Pedro ali imbuído pelo Espírito disse: calma aí, Enéas, Jesus Cristo cura e você está aí dessa forma? Não, se levante. E eu quero dizer para a senhora também que de repente tem passado momentos de enfermidade, de dor. Jesus Cristo te cura hoje. Coloque as mãos sobre o local da dor que você sente e fale, declare: eu estou curado em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a minha cura, eu declaro a minha saúde. Eu determino agora que desapareça todas as dores do meu corpo em nome do Senhor Jesus. Porque quando nós usamos a autoridade que há no nome do Senhor Jesus, com fé, os milagres acontecem. E receba o seu aí agora, pela fé, no mesmo Senhor Jesus que curou Enéas, é o que te cura agora também. E a palavra diz aqui que Enéas se levantou e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Veja como o Espírito Santo, ele não apenas agia, mas ele age, pessoal, na vida daqueles que creem, na vida daqueles, sabe, que passam a usar a fé para com a sua palavra, as suas promessas. Eu sempre digo que a promessa de cura é algo real. Isso na época do Senhor Jesus, na época dos apóstolos, e continua acontecendo nos dias de hoje. Há pessoas até que sabem dizer que a cura não é algo real. Não, eu posso dizer que há pessoas que elas às vezes falam que estão curando,
mas não tem nada de cura. Mas que o Senhor Jesus, Ele ainda cura e usa pessoas de Deus, dele, como Pedro, sem dúvida isso é uma verdade. Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será para todo sempre. Então, não duvide, não pense que os milagres são coisas do passado. O mesmo Deus que agiu no passado, Ele age hoje. Então não importa qual seja a dificuldade, qual seja as circunstâncias que você vem estar passando ou vivendo, se você passa a crer, você também passa a ver o poder de Deus na sua vida, em todas as áreas e em todos os sentidos. Aqui vemos o milagre que houve através da cura, mas hoje temos visto milagres na família, temos visto milagres em várias áreas daqueles que têm determinado crer. Então, receba também o seu milagre se você crer pela fé, tá bom? Muito bem, nós terminamos então o Atos 9, amanhã vamos continuar o 10. E você que tem participado conosco, a única coisa que eu lhe pido, para que a gente também venhamos divulgar a palavra de Deus e evangelizar aqui pela internet, é que você possa curtir o vídeo, não te custa nada você curtir aí, e também você se inscrever no nosso canal para que receba a continuação dos próximos vídeos. E se você puder, aí sim você compartilha com um amigo, com uma amiga, para que ele também escute essas reflexões da fé, da palavra de Deus. Gente, vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida e a sua casa, tá? Um abraço e até amanhã.